Hoje com o pastor Joseph Prince. Mas Deus diz: tudo o que fizer prosperará quando meditar na palavra. Quer dizer, o casamento, os filhos, tudo vai prosperar. Amém? E algumas pessoas, quando começam a ter problemas no casamento, problemas com os filhos, a última coisa que eles procuram é a Bíblia Sagrada. E muitos nem abrem a Bíblia, mas vão à igreja no domingo. Isso é bom. Isso é muito bom. E eu sou da New Creation. Uau, isso ainda é melhor. Tem muitas igrejas boas, certo? No mundo inteiro. E aqui também, mas me alegro porque você está aqui, porque está escutando o que eu tenho a dizer. Eu não sei o que os outros estão dizendo, mas você está ouvindo o que eu digo. Sabe? Mas tem muitas igrejas boas por aí, ok? E nunca vá a algum lugar achando que você é o melhor, ok? Nós somos alguns dos melhores. Mas tem muitas igrejas boas por aí, o fato é esse. Certo? Vir à igreja no domingo somente não basta, porque eu conheço vocês. Quando você come, você não come só uma vez por semana. Você come, eu acho, todo dia. Não só isso, mas todo dia. Muitos comem, muitas vezes. Ok? E nós não sabemos que aqui tem poder, é comida de campeão. É um presente de Deus e Deus protegeu as escrituras e ela é precisa. Amém? E tem também essas coisas no meio de muitos evangélicos. Eu não leio a palavra porque não tem revelação. Esta palavra, essa declaração veio do diabo. Pastor Prince, mas a letra mata. Você está interpretando errado. De onde tirou isso? A letra mata. Você sabe onde está isso? Sabe do contexto? Certo? Eles dizem a letra mata, então não leio a palavra. Não! Você interpretou tudo errado. Deixe-me mostrar isso no seu contexto. Quem está aqui há mais tempo sabe disso. 2 Coríntios 3. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Do que ele está falando? Próximo verso. Olha, é uma continuação. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, ok? É o ministério da morte. E o que é isso? Os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é a única parte da lei que foi gravado em pedras. E Deus o chama de ministério da morte. E por isso eu quero libertar a igreja da morte. Pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É um ministério da morte. Quando Deus deu os 10 mandamentos, 3.000 pessoas morreram. Não foi? E que festa foi essa? A primeira festa de Pentecostes. Por isso a Bíblia diz em Atos 2 que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, o novo Pentecostes, Deus deu o Espírito e não a lei. E 3.000 pessoas foram salvas. O que nos mostra que os 10 mandamentos é o ministério da morte. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Mas pastor, se não ensinar os 10 mandamentos, as pessoas não vão saber que elas não devem matar. Não, não, não. Caim sabia que matar é errado antes dos 10 mandamentos serem dados. Se não falar dos 10 mandamentos, não vão saber que o adultério é errado. Não preciso dos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos serem dados, aquela mulher de Potifar, a esposa de Potifar, tentou seduzir José, que era bonito e jovem. E José disse: como poderia cometer essa grande maldade? Ele falou isso do adultério. Como posso cometer essa grande maldade? Certo, o adultério é grande maldade. Não é só maldade. É grande maldade. E ele viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos. Hã? E olha, o diabo está usando a lei, certo? A lei é santa, justa e boa, mas não tem poder para te justificar. Não pode te fazer santo. Ok? A lei se torna competidora de Cristo. E pela lei vem o conhecimento do pecado. Por Cristo, o conhecimento da justiça. Como um dom. Você está entendendo isso? Então, neste contexto, o ministério da morte, a letra mata é o quê? A lei. O contexto é muito claro. Não se refere à palavra de Deus. Não se refere às Sagradas Escrituras. Então, alguns tiraram este verso do contexto e dizem: eu não leio a Bíblia muito porque se você não estiver preparado, orar muito, falar em línguas durante 1 hora, você vai ler a palavra e ela vai te matar. Você está colocando, então, muitos obstáculos para as pessoas? Quando você fala isso, e até uma criança entende a Bíblia. Jesus falou certa vez: Pai, eu te agradeço porque ocultaste essas coisas dos sábios e prudentes do mundo e as revelastes aos pequenos. As revelastes aos pequenos, Jesus disse. Crianças entendem a palavra de Deus. Amém?
As crianças entendem a palavra. Amém? Mas é lógico, elas amam as histórias preparadas para elas, como Davi e Golias, a Arca de Noé, e por isso as histórias de crianças são baseadas nessas histórias. Tudo está na Bíblia. E essa mesma história da Arca de Noé, quando você lê de novo, você diz, eu não tinha lido isso antes, eu não sabia que isso estava aqui. É lógico, o pastor Prince não pode pregar tudo, 1 hora não basta para ele. Não, ninguém fala isso, na verdade, mas esta é a beleza de ter muitas igrejas por aqui. Se você não gosta da nossa igreja, você tem muitas outras boas igrejas para escolher. Libere um espaço, por favor. Quero que as pessoas desfrutem da palavra de Deus por 1 hora. Mas olha isso, 1 hora passa tão rápido, você sabe disso. E não é verdade? Então nós vimos como as pessoas interpretam mal a letra mata. Certo? Entendeu? Vamos ver como os apóstolos valorizavam as escrituras. É só a ideia ou palavra por palavra? Sabe, o Salmo 22 é um salmo famoso, certo? É um salmo que começa, meu Deus, por que me desamparaste? O salmo do Messias, escrito 1000 anos antes de Jesus vir. Como um bebê, nascido como humano. Ali fala do clamor do Messias, e neste salmo você vai ver, furaram as minhas mãos e os meus pés. Furaram as minhas mãos e os meus pés. A crucificação não era o tipo normal de executar um criminoso naquela época. Certo? A crucificação aconteceu mais tarde, pelos persas. Os romanos pegaram aquilo e fizeram pior. Era a pior forma de morte lenta, conhecida ao homem. Ainda é a pior. Não uma das piores, mas a pior forma de morte lenta é a crucificação. Certos persas começaram, depois os romanos pioraram. Mas isso aconteceu muito depois que o Salmo 22 foi escrito. Durante a época de Davi, a pena de morte era apedrejamento e não por crucificação. Mas Davi falou pelo Espírito. Mesmo que o homem tenha escrito, o homem tenha falado, mas toda a palavra veio de Deus. Você entendeu isso? Toda a escritura é inspirada. Aleluia! Ele escreveu o Salmo 22 e ali ele disse, no verso 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, e na verdade você sabe que é Jesus que está falando. Davi estava profetizando. Uma profecia conhecida como messiânica. Ele disse, as palavras são do próprio Senhor Jesus, declararei o teu nome aos meus irmãos. Diga, irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E alguns ainda dizem que a Bíblia só tem ideias inspiradas. Mas não é palavra por palavra. Quero te mostrar agora mesmo como os apóstolos viram as Escrituras. Esta palavra, irmãos, só esta palavra. Olha como essa palavra chama tanta atenção, só esta palavra dos Salmos. Certo? Não falaram que era somente poesia para poder soar um pouco melhor. Sabe, desta palavra, o apóstolo Paulo, que eu creio que foi o autor de Hebreus, escreveu Hebreus 2 e disse por quê? Assim, falando de Jesus, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha. Jesus não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sempre que adoramos, Ele está no nosso meio adorando ao Pai. Ele é o nosso líder do louvor. Olha, igreja, olha isso. De uma palavra, o apóstolo Paulo pegou aquilo e disse, Jesus nos chama de irmãos. Não se envergonhe de nos chamar de irmãos. Não se envergonhe, sabe por quê? Porque Ele nos santifica, nos torna santos, e nós, que nos tornamos santos, fomos santificados, somos todos um. Eu disse, somos todos um. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê você. Amém? Quando Deus vê você, Ele vê Jesus. Isso não é bom? Quando for a Deus, pense nisso. Amém? Aquele que santifica, que torna santo, é Jesus, e aqueles que são santificados, todos nós, somos um. E essa doutrina veio só de uma palavra, dos Salmos. Irmãos, pense nisso. Em Jeremias 31, Deus prometeu dizendo, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
E sabe como o apóstolo viu isso? Vamos tirar todos os nossos argumentos de Hebreus, ok? Em Hebreus, capítulo 8, o apóstolo Paulo fala sobre Jeremias 31:31. E ele fala aqui da primeira aliança da lei. A primeira aliança foi a lei, ou seja, se você cumprir a lei, Deus vai te abençoar. Se não cumprir, eu te amaldiçoo. Esse sistema, a Bíblia diz, não era irrepreensível. Sabe por que ele te ama? Deus te ama. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes disse, eis que virão dias, diz o Senhor, estabelecerei uma nova aliança. Viu isso? Somente uma palavra. Alguns dizem, por que se preocupar com uma palavra? Não sabia que a Bíblia é só ideias? As ideias são importantes. As ideias são importantes, a verdade é importante, não palavra por palavra. Sabe? Mas não para os apóstolos. Palavra por palavra foi inspirada. Construíram doutrinas com uma só palavra. Uma expressão. Por exemplo, nova aliança. O apóstolo Paulo construiu todo o argumento sobre a nova aliança e ele cita então a nova aliança falando de Jeremias 31, está tudo aqui, mas vamos até o verso 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Agora o apóstolo escreve pelo Espírito, dizendo nova aliança, usando a expressão nova aliança, envelheceu a primeira. Você viu isso? Como eu já falei antes, o marido chega em casa e diz para você, essa é a minha nova esposa. O que isso faz de você? Um assassina. Você vai matá-lo logo ali, certo? E o fato é este. Quando alguém compra uma nova televisão, quer dizer que aquela antiga televisão ficou velha. Não importa se comprou semana passada. Ele mudou de ideia, queria um carro novo, mesmo tendo comprado um carro no mês passado. Agora ele tem um carro novo e aquele outro ficou velho. Ou seja, o apóstolo elaborou de uma frase. Elaborou usando uma expressão. As escrituras sempre foram tremendamente protegidas. Durante séculos. Foi escrita por mais de 16 séculos, por mais de 40 autores. Alguns eram reis, outros pescadores, um era publicano, um doutor, e assim por diante. Todo tipo de gente, mas todos secretários. Deus fez isso e soprou sobre eles. E Deus preservou cada palavra. Quando a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso quer dizer, então, que nada vai faltar. Não foi colocada lá, sabe, só para ser uma poesia. Está me ouvindo? Sabe a melhor coisa sobre inspiração? Podemos estudar os textos bizantinos e coisas assim. Como esse texto foi usado pelo rei Tiago para fazer a sua tradução e como outras versões fizeram de forma diferente para fazer com que a palavra parecesse mais contraditória. E nós podemos falar sobre isso e podemos ficar aqui durante muitos dias. Mas para mim a melhor autoridade, número 1, que acaba com toda a discussão, é o Senhor Jesus Cristo. Como ele via as Escrituras? Como vimos, ele disse, está escrito. A audácia de lutar contra Satanás com o que está escrito. Não com seu poder como filho de Deus, mas com o que está escrito. Nem mesmo com o poder do que o pai tinha falado dele. Mas está escrito. Diga, está escrito. Está escrito, está escrito. 3 vezes o diabo foi a ele. E 3 vezes ele falou, está escrito. Ele não recuou de usar a espada. Amém? Como Jesus vê a Bíblia? Será que Jesus acredita na inspiração palavra por palavra? Bem, vamos olhar um capítulo, mas antes vou falar do que aconteceu. Sabe, os saduceus, aqueles 2 grupos de religiosos na época do Senhor Jesus, eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo, certo, no final dos tempos. Mas os fariseus acreditavam nisso, então eles viviam discutindo sobre essas coisas. Nós sabemos que os saduceus não acreditavam na ressurreição, certo? Mas os fariseus, eles se gloriavam na lei e acrescentavam mais leis.
e usavam a lei para condenar as pessoas. Ok, e Jesus estava no meio deles, esses dois grupos vieram contra Jesus nesse capítulo, e os saduceus falaram. E eles falaram: Senhor, temos uma pergunta para você. Sabe, eu amo quando pessoas fazem perguntas para mim e me dão umas perguntas totalmente estranhas, como o pastor Prince, se essa pessoa recebeu a Jesus Cristo, e nós não sabemos se essa pessoa recebeu, ok? Baseado no que você falou. Você disse que ele recebeu, então vamos lá. Recebeu a Jesus Cristo e se tornou um pastor, aí fica mais difícil. Se tornou um pastor. Por muitos anos foi um pastor e depois disso? Sabe, ele deixou a esposa, deixou a igreja, deixou tudo e se tornou um sacerdote de uma outra religião. Pastor Prince, ele vai ser salvo? O senhor crê em salvação para sempre, ele será salvo? Eles amam esse tipo de história, sabe? Eles amam isso. Só tem uma resposta. Quando você era um pecador, não importava o bem que você fazia. Você se tornou justo pelo que fez? Não, o que o primeiro Adão fez foi tão forte, foi tão eficaz, que pelo seu pecado, você era um pecador, nasceu um pecador. Você podia fazer coisas boas, e às vezes, quando você era um pecador, você fazia coisas boas, mas ainda era um pecador. O bem que você fazia não mudava o seu status. Agora, se você nasceu de novo por causa do último Adão, graças a Deus pelo último Adão, glória a Ele. Pela obediência do último Adão, fomos feitos justos. Agora você diz que quando pecamos, nos tornamos injustos. Isso é muito esquisito. Isso é fazer Jesus menor do que o primeiro Adão. Bem, pastor Prince, alguém pode renunciar a Jesus Cristo? Vou fazer uma pergunta. Quando você era pecador, você podia renunciar ao seu pecado? Você podia dizer: eu renuncio a Satanás e a minha posição de pecador. Uso o livre-arbítrio. E renuncio a Satanás e renuncio a minha posição de pecador. Isso faria de você um não pecador agora? Não. O livre-arbítrio não pode mudar tudo. Tem que nascer de novo. Da mesma forma, um cristão debaixo de muita pressão renuncia a Jesus, Deus conhece o coração. Você não. Me perdoa. Aceitou a Jesus, está salvo para sempre. Ok, Jesus mesmo disse, certo? Eu os tenho em minhas mãos e eles nunca perecerão. Meu Pai, que é maior do que todos, os tem em suas mãos. E ninguém, a palavra homem ali foi acrescentada às Escrituras. Ninguém, diabo ou diácono, ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que quando a Bíblia diz que quem crê nele tem a vida eterna, eu acho que eterna é eterna. Eterna não é até o próximo pecado. Ou até o pecado que você acha. Não, não são todos os pecados, mas o pecado que você pode perder a salvação. Quer dizer que até mesmo o pecador tem coisas boas que ele faz e o faz justo. O que é isso? Não. A única forma é nascer de novo. Está me ouvindo, igreja? Está aprendendo? Vamos ver o que Jesus pensa. Os saduceus vieram e eles não criam na ressurreição. E disseram, um homem tinha uma esposa. E eles não tinham filhos. E este homem morreu. E a tradição na época é que o irmão mais novo tinha que casar com aquela mulher. Então imagina isso. Quando o irmão mais velho casava, os mais novos ficavam olhando. Eles seriam os próximos. Se o irmão morresse, eles tinham que assumir para dar semente para a família. Continuar com o nome da família. Então o outro irmão casou com ela para dar semente, mas não tinha filhos e morreu. Certo? O terceiro casou e morreu. O quarto também casou e morreu. A história desse povo é sempre uma história muito estranha. Pensaram que iam pegar Jesus com isso e disseram, 7 irmãos morreram. Todos morreram. Sabemos que essa história não é verdadeira, mas queriam pegar Jesus com isso. Jesus cria na ressurreição. E disseram, Senhor, na ressurreição, os saduceus que não criam na ressurreição disseram, na ressurreição, quando estiverem todos lá na ressurreição, de quem será aquela mulher? Vamos ver a história. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Perceba que ele falou sobre as Escrituras.
nem o poder de Deus. Os dois andam juntos. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Você não entende isso agora, não se preocupe. Vamos ter um novo corpo para isso, então o corpo vai ser diferente. Próximo verso. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele está falando da ressurreição, certo? Ele estava falando do fato de que a ressurreição, os saduceus não criam nisso. Ele disse: Não tendes lido que vos declarou Deus dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, e as turbas, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Vou te falar por quê. No hebraico, soava assim: Elohi, Elohé, Abraham, Elohé, Yeshak, Ve Elohé, Yaakov. Sim, você não entendeu? Mas aqui, com uma palavra, Jesus, na verdade, Jesus citou um verso. Não, ele citou, na verdade, só uma palavra que destruiu a teoria de não haver ressurreição. Uma palavra. Sabe qual? Foi um verbo. Um verbo no tempo presente. Eu sou o Deus de Abraão. Ainda sou o Deus de Abraão. Eu ainda sou o Deus de Isaque. Eu ainda sou o Deus de Jacó. Eles não estão mortos. Não é eu fui o Deus de Abraão. Eu sou. Quer dizer que estão vivos em algum lugar. E por isso a multidão ficou maravilhada com a sua doutrina. Elohi, Elohé. Elohi, que na verdade é eu sou. Não, eu fui o Deus de Abraão. Entendeu? Um argumento, e ele usou para este argumento uma só palavra. E ele citava Êxodo 3, se quiser checar. Sabe quando ele falou isso? Na sarça ardente, a Moisés. Ele disse a Moisés: tirai as sandálias, porque o lugar em que pisa é terra santa. E ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque naquela época. Abraão e Isaque já tinham todos morrido quando Moisés esteve na sarça ardente. Eles já tinham morrido há mais de 400 anos. Mas olha, Deus ainda disse: Elohi, Elohé, Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Só um verbo no tempo presente. Agora, escute. Os saduceus não falaram: olha, você está usando só um verbo, uma palavra. Eles conheciam a inspiração das Escrituras e o que eles discutiam, certo? Eles nunca discordavam das Sagradas Escrituras. Eles conheciam a inspiração das Escrituras. Não era uma ideia, não era inspiração de ideias, mas sim palavra por palavra. Eles não disseram: Jesus, o Senhor está falando eu sou e não eu era. Não sabia que naqueles dias usavam muitas linguagens poéticas, expressões imaginárias? Isso não existe, é Escritura. Toda palavra foi inspirada. Ok? Eu já vou terminar no mesmo capítulo 22. Eu amo este capítulo. Os fariseus vieram e disseram: esses saduceus são uma piada. É a nossa vez agora. E foram a Jesus. Jesus olhou para eles e eles fizeram uma pergunta que não tem nada a ver com este estudo, mas Jesus deu a resposta. E depois Jesus fez uma pergunta para eles. Vamos ver isso. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus dizendo: que pensais vós do Cristo, o Messias? Ele era o Messias e perguntou: o que pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? E disseram-lhe: de Davi. Saiba de uma coisa. Na mente deles, Davi era maior do que o Messias. Os fariseus, este era o problema. Olha, e hoje temos o mesmo problema. Alguns dizem: aquele homem de Deus disse isso, e não acredito nesse ensinamento, porque o meu pastor não disse isso. Aquele homem de Deus disse isso. Pare de falar sobre homens e fale de Jesus Cristo. Temos que ver que Jesus é maior. Em Hebreus nos fala sobre anjos, mas Jesus é maior do que os anjos. Fala sobre Moisés, mas Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés era um servo e Cristo é o Filho. A lei veio por Moisés, mas a graça e verdade vieram pelo Filho. Certo? Compara Jesus com o seu sacerdócio, com o sacerdócio levítico, e coloca sempre Jesus como maior. Quando você estuda a palavra de Deus, procure Jesus até que ele seja exaltado. Então, para eles, os fariseus, Jesus era filho de Davi. Se era filho de Davi, quem é maior? O pai ou o filho? Certo, o pai, não é?
Mas olha bem, Jesus disse: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor? E ele está citando o Salmo 110. Se ler o Salmo 110, você vai ver essa frase. Como Davi disse, Davi, pelo Espírito, chamou o Messias de Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. E olha isso. O Novo Testamento é em grego e o Antigo Testamento é em hebraico, ok? O Novo Testamento não te dá uma revelação. Ele diz: o Senhor é o Senhor. Curios disse para o meu Curios. Os dois é o Senhor. Não há distinção. Mas no hebraico, o Antigo Testamento, nos Salmos, Salmo de número 110, verso 1. Yahweh, o Senhor, disse para Adoni. Então, temos duas pessoas aqui, duas pessoas divinas. O Pai e o Filho. Davi disse, chamando o Filho, Adoni, meu Senhor. Então, como pôde Davi ter sido maior do que o Messias? Quando Deus chamou o Messias, Adoni. Próximo verso. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ok? Então, ele arguiu de Yahweh, uma palavra, é um nome, Adoni, outra palavra. Nenhum fariseu disse: você está usando o nome, e às vezes Deus usa Adonai, às vezes ele usa El Shaddai. Não, não, não. Há uma razão por que certos nomes aparecem. A Bíblia não é meio inspirada.